sofrendo com febre alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus, também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus, também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Hoje nesse evangelho, queridos, nós vemos vários sinais que Jesus vai realizando. Primeiro, a cura da sogra de Pedro. E é interessante que após curar, ameaçar a febre, diz o evangelho, imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Depois de uma cura milagrosa, depois de receber um toque, uma graça, uma bênção, um sinal de Deus, um fortalecimento de Deus, o que fazer? Colocar-se a seu serviço. Queridos, o maior sinal de alguém que vive debaixo da bênção de Deus é que ele quer servir ao Senhor com a sua vida, servir ao Senhor com os seus dons, servir ao Senhor com os seus talentos, servir ao Senhor com a sua oração, servir ao Senhor com a sua misericórdia, ou seja, ele coloca-se a serviço de Deus. Por quê? Porque foi tocado pela graça de Deus. Quem realmente foi tocado pelo amor de Deus, agora quer servir. E o Evangelho vai mostrando que Jesus passava pelas cidades curando pessoas, expulsando demônios, porque saía uma força dele que curava, saía uma força dele que libertava as pessoas da ação do maligno, da ação do mal. Seja uma obsessão, seja uma opressão e seja também uma possessão demoníaca. É claro, existe possessão, pessoas que fizeram coisas graves, que se consagraram ao maligno, mas também existe a opressão de pessoas que mesmo no que não fizeram coisas graves, ainda começam a fazer, ou há muito tempo já fazem, vários tipos de superstição, invoca isso, invoca aquilo, invoca entidade, invoca um monte de outras coisas que nada tem a ver com o Evangelho, e aí vão se contaminando.
E é terrível isso. Como a gente vê hoje, quantas pessoas que se levantam até mesmo dizendo: não, agora está na moda servir o demônio, agora está na moda ir atrás de coisas satânicas. Jovens, adolescentes que estão buscando o satanismo, se envolver com coisas satânicas. Tempos atrás, alguém me enviava uma cartilha aonde se queria ensinar nas escolas que o demônio não era tão mau assim, que fizeram uma imagem errada do demônio, que pintaram o demônio de um modo errado, mas ele é o amigo, ele é alguém que está presente. Não, a Sagrada Escritura diz que Satanás é aquele que se opõe a Deus, porque ele se rebelou contra Deus. E aonde Jesus entra, e aonde Jesus se faz presente, aonde Jesus pisa, no território onde Jesus está, mas também no território do coração e da alma das pessoas, aonde Jesus está, o maligno tem que sair. Por isso, queridos, existem sim grandes exorcismos, e às vezes vira e mexe, sai filmes aí de exorcista, né? Me parece que saiu até o último filme do exorcista, né? O Exorcista do Papa, né? Eu tentei assistir, não consegui, porque era tanta coisa fantasiosa, de gente que pula para lá e pula para cá, e raio, e não sei o que. Gente, não é isso. Não é isso. Nem recomendo, viu? Os adolescentes, gente assim, começar a querer assistir isso para lá e para cá. Nem recomendo, porque poucos são sérios, poucos filmes sobre o exorcismo. Porque, queridos, a pior ação do maligno, não vamos achar que é simplesmente quando ele quer tomar o corpo de uma pessoa e dar um show, e fazer um monte de coisa, e fazer as pessoas ficarem com medo, ou tirar a atenção das pessoas diante de uma missa, diante de um momento de oração. Não, não é isso. A pior ação do maligno é quando ele vai incentivando uma pessoa no caminho do pecado, num caminho de um vício, aonde ele diz: olha, aceita essa situação, vive com essa situação, não abandona esse pecado, vai alimentando esse pecado, não é tão problema assim. Deus é um Deus misericordioso, Deus vai te perdoar, Deus vai compreender, você não precisa se converter. E a pessoa ali vai sendo cozida no pecado, no mal, na mentira, no erro, até chegar o momento que a pessoa diz: não quero mais Deus, não quero mais fé, não quero mais ir à igreja. Por quê? Porque o demônio foi cozendo a pessoa numa frieza espiritual, foi cozinhando a pessoa ali no pecado, até chegar o momento que ela mesma, achando que é por ela mesma, está deixando Deus, mas não é. Foi uma ação do mal para destruir o desejo de Deus, o desejo da oração, o desejo dos sacramentos no coração da pessoa. Por isso que a luta contra o pecado, a luta contra o mal, a luta contra Satanás é algo que a igreja sempre ensinou, que a igreja sempre mostrou que devemos lutar contra toda forma de ação do maligno, mas também seja externa, seja através de falsas crenças, de falsas religiões, mas também através da ação do maligno querendo nos levar para o mal, para o pecado, para um vício que pode nos destruir, e destruir a nossa família, e destruir a comunhão entre esposo e esposa, e destruir a comunhão entre filhos e pais, e romper toda a família.
É esse o ódio do maligno contra a família, contra um coração que ama e que busca a Deus verdadeiramente. Peçamos a Jesus hoje, queridos, nessa Santa Missa, que Ele tenha liberdade para nos ajudar, para nos tocar e para nos libertar também. Por isso a gente vem ao encontro de Jesus. Nós também, cada um de nós precisa ser libertado. Cada um de nós precisa ser tocado. Cada um de nós que às vezes pode estar oprimido por um pensamento precisa ser tocado pelo poder de Jesus. Mas também quando Ele nos toca, queridos, Ele faz de nós instrumentos da graça dele também para abençoar outras vidas. Às vezes com um sorriso, se o teu coração está cheio de Deus, se no teu coração habita a paz de Deus, com um sorriso que você dá para um irmão, às vezes você ajuda a expulsar um demônio da tristeza que está amargurando o coração daquele irmão. E às vezes um sorriso tem esse poder de quebrar essa tristeza. A pessoa está ali amargurada e você diz: meu irmão, bom dia, meu irmão, Deus te abençoe, meu irmão, Deus quer o teu bem. Porque muitas vezes o que a gente escuta é reclamação, crítica, palavras pessimistas, pessoas pessimistas, só conseguem ver o mal, só conseguem enxergar o mal, porque às vezes no trabalho, às vezes no dia a dia, ou às vezes até dentro da família, só escuta coisas negativas, parece que tudo é negativo e há uma insatisfação em tudo. E às vezes, como a gente precisa de um olhar carregado de fé, de esperança, que realmente vem romper e que vem expulsar esse espírito, às vezes, de tristeza, de desânimo, de falta de fé. O que o Senhor deseja fazer em nós, sempre nos tocar, sempre nos libertar, e nos libertando, fazer instrumento também da presença dele, dessa força que liberta. Às vezes uma palavra, às vezes, meu irmão, vamos rezar aqui, eu sei que você está passando por, vamos rezar uma Ave Maria, vamos rezar um Pai Nosso aqui, e Deus às vezes age de tal maneira naquela pessoa, às vezes uma mensagem que você manda para ela, pode ser uma mensagem de libertação, de bênção para a vida daquela pessoa. Um coração livre é sempre um coração alegre, um coração exorcizado por Deus, um coração exorcizado pela presença do Santíssimo Sacramento, do corpo e do sangue de Jesus. É um coração que leva a alegria de Deus aonde está. Peçamos ao Senhor essa libertação. E antes de continuar essa Santa Missa, eu gostaria que você reclinasse um pouquinho a sua cabeça e você se perguntasse dentro do seu coração: Senhor, aonde eu preciso mais ser libertado na minha vida? Quais são as situações, Jesus, que eu preciso ser libertado? Me mostra. Senhor, eu quero colocar diante de Ti as áreas da minha vida que às vezes eu me sinto escravizado, preso, oprimido, angustiado. Senhor, vem me libertar nessa noite, vem me tocar nessa noite, vem me dar liberdade espiritual nessa noite, para que nada, nenhum sentimento, nenhuma perturbação, nenhuma inquietação venha me impedir, Senhor, de Te buscar, de fazer a Tua vontade, na minha casa, na igreja, onde eu estiver. Senhor, me liberta, Senhor.
Me liberta daqueles demônios que sabem aonde está a minha fraqueza e tentam ali, Senhor, gerar em mim uma frieza, um desânimo, tentando me fazer recuar. É ali, Jesus, aonde eu preciso ser tocado, aonde eu preciso ser libertado. Se é na ira, meu irmão, pede ao Senhor que te dê paz, que o Senhor te liberte. Muitas vezes dessas manifestações de ira, que às vezes prejudicam os teus relacionamentos, mesmo que o seu temperamento seja forte, impetuoso, ele pode ser dominado pela presença do Espírito Santo. Pede ao Senhor que Ele te ajude também a vencer o espírito da gula. Muitas vezes, quantas vezes vem a tentação de você se refugiar nas coisas, ou mesmo na comida, ou mesmo na bebida. Peça ao Senhor equilíbrio para a tua vida. Peça ao Senhor libertação também para aqueles demônios que querem atingir o seu orgulho, que querem te tornar uma pessoa orgulhosa, ao invés de o teu coração ir se tornando uma pessoa humilde diante de Deus. Orgulhoso por quê? Porque não quero perdoar, não quero amar, não quero aceitar nenhum mal que tenha acontecido na minha vida. E às vezes vem a revolta contra pessoas, contra a família, contra um monte de situações. Entrega ao Senhor todo espírito de orgulho que às vezes te oprime. Entrega ao Senhor também nessa noite todo espírito de luxúria, como o demônio tem investido hoje nessa área da sexualidade, da afetividade, tentando adoecer o coração, a alma, a mente de tantos e tantas. Senhor, nos liberta desse espírito de luxúria, Senhor, de olhar para as pessoas de forma distorcida, de lidar com a sexualidade de maneira errada, Senhor, porque o mundo nos deforma ao invés de nos formar, porque aquilo que ele diz a respeito do corpo, o que diz a respeito da sexualidade, às vezes deforma tantas pessoas. Pedimos, Senhor, nos liberta, Senhor, nos torna livres, Senhor, para te servir, para te buscar. Nós queremos colocar a nossa vida diante de ti, Jesus. Queremos colocar o nosso coração diante de ti, para que nada nesse mundo venha nos dominar, Senhor. Nada, nenhum espírito, o espírito da inveja também. Muitas pessoas às vezes tomadas pela inveja não conseguem agradecer a Deus por aquilo que são, por aquilo que têm, sempre estão como que envenenados, como que picados pela inveja, como se o outro fosse melhor, fosse mais abençoado, e a vida que eu tenho não é a que eu desejava, mas é uma outra vida. E às vezes você fica correndo atrás de fantasmas, ao invés de ter um coração profundamente grato a Deus pela tua história. Obrigado, Senhor, porque nos cura, porque nos liberta, porque nos visita com a sua presença, Senhor, tratando o nosso coração, cuidando da nossa alma, Senhor. Não nos deixes nos perder em nós mesmos, Senhor. Não nos deixe com que nós nos percamos, Senhor, nas nossas indolências, na nossa preguiça, Senhor.
Quantas vezes a preguiça para as coisas de Deus tenta nos dominar. A preguiça no orar, a preguiça no ler a palavra, a preguiça para ouvir uma boa pregação, a preguiça para ir à missa, a preguiça, Senhor, para fazer o bem. Às vezes a preguiça vai como que nos mumificando, Senhor, nos impedindo, nos amarrando, nos impedindo de nos mover com liberdade, nos mover para fazer o bem, nos mover para servir a quem precisa. Sempre às vezes esperamos, Senhor, temos a tentação de esperar que o outro dê o primeiro passo, mas somos nós, se formos livres, que sempre daremos o primeiro passo para fazer o bem. Nos liberta, Senhor, nos ajuda. Cada um sabe, Senhor, cada um de nós sabemos quais são os demônios que mais temos que lutar, e nós te pedimos, fortalece-nos nessa luta, nesse combate, que nós não sejamos covardes, Senhor, mas que possamos lutar com as armas de Deus, que possamos buscar os sacramentos e todos os meios que a Tua Igreja nos dá, Senhor, para vencermos o maligno, as suas mentiras, os seus enganos. Louvado seja Jesus pela presença do Espírito Santo em nosso meio. Louvado seja pela presença dos anjos e dos santos de Deus que nos ajudam nessa batalha. Pedimos também nesses dias, Senhor, que a Tua Igreja se une a São Miguel Arcanjo. Pedimos também a intercessão de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, para que tudo aquilo que o maligno tenta sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa vida, sobre os nossos bens, sobre os filhos, sobre o marido, sobre os familiares, todas as tentações e todas as ações malignas para destruir a nossa família ou para nos atingir, atingindo os nossos, que o Senhor, cubra-nos com Teu sangue, envie os Teus arcanjos, de modo especialíssimo São Miguel, para afugentar, para colocar um limite nas obras do mal e para salvar a muitas almas que mais precisam do socorro de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Que o Teu socorro venha e venha ao nosso auxílio,